Você viu que a CPI das apostas está em todas as redes e também na boca do povo, né? Mas a gente que é bruxa, terapeuta e vive a espiritualidade de forma política, a gente sabe que nada disso é por acaso. Isso é o sistema lançando contra a população mais uma massa de manobra. A manobra do controle, da ganância e da ilusão. E particularmente dessas manobras a gente que é bruxa entende muito bem. Uma manobra que usa o desespero do povo como combustível. E eles têm um alvo: a maioria pobre do país. O Brasil é formado por uma maioria pobre, gente de classe C, D, E, gente que acorda cedo para pegar a condução lotada, gente que torce para dinheiro dar para pagar a conta no fim do mês, gente que tem que criar filho e que não tem nenhuma garantia de que o amanhã vai ser melhor, gente que não tem tempo para meditar, mas reza todas as noites para chegar vivo no final do mês. E daí aparece um anúncio dizendo que com R$10 você consegue mudar toda a sua vida. Isso não é só uma propaganda, isso é uma armadilha. E é nesse desespero que o vício se instala, não pela ganância, mas sim pela esperança de ter um pouco mais de dinheiro, pela esperança de conseguir respirar aliviado, pela esperança de conseguir ter uma vida melhor. Enquanto isso, quem é que lucra com esse desespero? Empresas bilionárias, influenciadores com milhões de seguidores e contratos bilionários, as casas de apostas. As pessoas que se favorecem são as pessoas que lucram com o desespero e com a dor dessas pessoas que têm esperança, que depositam esperança nesses aplicativos de apostas. Eles lucram com a dor de quem não tem dinheiro para pagar o aluguel. E isso não é só uma questão individual, isso é uma questão política, é desigualdade, é abandono do Estado e é também uma grande manipulação emocional em larga escala. Quem tem influência tem poder e todo tipo de poder é magia, seja para curar, seja para adoecer. Quando uma influenciadora milionária promove apps de aposta, sabendo que grande parte das pessoas que consomem o seu conteúdo são de classe média baixa, é algo que a gente tem que refletir, porque isso não é uma jogada inocente. E como terapeuta, eu digo que o vício, ele não nasce do nada. A espiritualidade, as terapias holísticas têm muito a dizer sobre isso. Porque quando alguém se afunda num vício, quando alguém procura um jogo para se sentir vivo, talvez o que ela esteja buscando mesmo seja sentido. Quando alguém arrisca tudo para ter o controle da própria vida, talvez o que ele esteja tentando fazer é fugir de uma dor antiga. E essa dor ela pode ser acolhida com escuta, com toque, com cura energética, com reconexão. Para além da questão política, o vício é um sintoma de uma alma com fome. Uma fome de esperança, uma fome de pertencimento, uma fome de direção, de sentido. Começa no vazio, na dor, na tristeza, no trauma não escutado, não acolhido, na frustração crônica. As apostas prometem o que o sistema nunca entrega: segurança, controle da própria vida, o milagre da prosperidade. E por isso virou uma questão política, porque é aí que nós somos facilmente manipulados. Segundo a CPI das bets, o vício é reconhecido como uma doença pela OMS, que não afeta somente o indivíduo, mas também as suas famílias, a sua comunidade, o seu trabalho, todas as áreas da sua vida. Mas tem uma linguagem muito sedutora do ganha fácil, do só hoje, tá todo mundo jogando. Ou então eu libero R$100, o próprio aplicativo libera R$100 para que você faça a primeira aposta. Mas o que ninguém mostra é o rastro de depressão, endividamento e até mesmo suicídio que isso causa depois. A espiritualidade, as terapias holísticas, o acolhimento, o autoconhecimento, eles são um caminho para interromper esse ciclo. Porque, então, aonde há vício, vazio, pode haver a presença. Onde há o desespero, pode haver a calmaria, a reconexão. Onde há a dor, pode haver a cura. O que acontece é que quando a espiritualidade é apagada, quando os nossos ritos são arrancados, quando a ancestralidade é negada, quando o autocuidado é negligenciado, o que sobra é uma sociedade doente, um povo machucado e facilmente manipulável. A bruxaria, a espiritualidade, o autoconhecimento, as terapias, elas são políticas porque elas reconectam. Essas práticas, essas crenças, essas técnicas antigas, mas tão modernas, necessárias hoje em dia, elas reencantam o mundo com a verdade, não com a ilusão, dando, retomando, trazendo de volta o poder para pessoas que foram criadas para acreditar que nunca teriam nenhum poder.
Mas as terapias, a espiritualidade, o autoconhecimento, as crenças, elas também não vão fazer tudo sozinhas. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de educação emocional, a gente precisa de uma consciência coletiva. E entender que o trabalho espiritual não é a fuga da realidade, mas é uma ferramenta para que a gente modifique a nossa própria realidade. Na espiritualidade, a gente busca a conexão, a verdade, o equilíbrio. E quando nós vemos práticas que exploram a vulnerabilidade das pessoas, como os apps das bets, das apostas, prometendo soluções mágicas para problemas totalmente complexos e profundos da sociedade, a gente tem que parar para refletir. E a gente tem que se questionar então se nós estamos promovendo a cura ou alimentando ilusões. Que a verdadeira espiritualidade, ela não se baseia em promessas vazias, mas ela se baseia em autoconhecimento e autorresponsabilidade. Então, eu acho que com toda essa celeuma que está sendo esse assunto da CPI, das bets, das apostas, da Virgínia, a gente tem que refletir, é hora da gente refletir sobre o nosso papel como criadores de conteúdo e como consumidores desses conteúdos. Devemos promover práticas que encorajem o bem-estar da comunidade, não o sofrimento dela. E mais do que apontar o dedo, mais do que criticar, a gente precisa levar o caminho da verdade, propor caminhos de cura, de escuta, de conexão, de retorno ao próprio centro. Caminhos quais que a espiritualidade, o autoconhecimento, a consciência do que está acontecendo na sociedade e o que a terapia também holística pode auxiliar nesse caminho para nós. As apostas, elas podem prometer dinheiro fácil, mas elas não vão devolver o que elas tomam, que é a nossa saúde, o nosso tempo, a nossa sanidade, o nosso dinheiro, a nossa alma. O que você precisa não está num app. Está dentro de você, na sua reconexão com você mesmo, com a sua reconexão com o seu sagrado, com a sua ancestralidade, com a sua cura. Vamos falar disso de profundidade e com alma? Se você concorda, comenta aí e compartilha com quem precisa ouvir.